Meu nome é Andréa Lins, eu sou nutricionista do público materno infantil, atendo bebês, crianças, a amamentação, e também uma das minhas missões é ajudar você, nutricionista, a atender com segurança e confiança, viver de nutrição infantil e ser bem paga por isso. E hoje nós vamos falar sobre insegurança na consulta de introdução alimentar. Vai ser o tema da live de hoje, na IA. E essa insegurança, não vamos falar só da insegurança da nutricionista em atender esse público, mas nós vamos falar da insegurança dos pais quando o assunto é engasgos. E isso sempre rola nas consultas de introdução alimentar. Não tem uma consulta de um bebezinho que a gente faça que os pais não fiquem receosos, né? Quando a gente fala de dar o alimento inteiro e mesmo os alimentos amassados, mesmo assim, né? Quando a gente fala em dar carne, em dar feijão com bago, os pais ficam receosos em relação ao bebê engasgar na hora que estiver sendo alimentado ou que estiver se alimentando, né? Então a gente vai conversar sobre esse assunto. A primeira coisa, quando a gente fala insegurança, Nutri, enquanto você não estiver segura para ajudar essas famílias a ficarem seguras, a sua consulta não vai fluir, os pais não vão sair da consulta seguros para aplicar a metodologia que você estiver ensinando de introdução alimentar, por exemplo, que geralmente a gente fala muito do BLW, né, que é o método de introdução alimentar guiado pelo bebê, onde ele come com as mãos, onde ninguém dá na boca, né? Ele que leva até a boca os alimentos, onde a gente dá autonomia para esse bebê e tudo mais, né? Hoje em dia, eu falo muito que quem escolhe o método de introdução alimentar são os bebês, né? Não é nem a família, não é nem a nutricionista, são os bebês. Eles vão nos guiando, né? Se eles preferem explorar o alimento, se às vezes eles preferem na boca, né, e não tem muito interesse em explorar os alimentos, enfim. Mas o método BLW, né, ou participativo, que é quando a gente mistura os dois métodos, né, o método de papinha amassado com o garfo, né, não aquela coisa misturada, mas cada grupo alimentar amassadinho, ou quando a gente usa o método BLW, ou os dois misturadinhos, né? Um pouquinho inteiro, outro pouquinho dá de colher, aquela coisa que na minha visão fica até mais tranquilo para os pais seguirem, né? Enfim, sempre surge a questão do engasgo. É onde muitas vezes os pais deixam de ofertar uma bananinha inteira para o bebê explorar, onde os pais deixam de ofertar, por exemplo, um franguinho, um milho cozido, né? Que por mais que se vejam muitos vídeos hoje em dia dos bebês comendo sozinhos, ainda há muito medo. E se você, Nutri, tá com medo também, se você, Nutri, tá insegura também, não sabe como orientar essa família, não sabe nem como começar a explicar sobre os engasgos, né, que os bebês são protegidos, que o corpo tem reflexos protetores, né, e que seguindo os cortes certos, que seguindo as texturas certas, né, os tamanhos certos dos alimentos, não há perigo de engasgo, né, os pais vão sair dali insatisfeitos com a consulta, porque muitos já vêm, né, com o pensamento de quero aplicar o BLW, quero que meu bebê coma sozinho, quero que meu bebê coma alimentos sólidos, né? Mas a maioria dos pais vão para sentir essa segurança, para saber, né, que podem contar com o seu apoio, que podem contar com você, que podem confiar no que você está falando, tá? Eu acho que antes de tudo, antes de a gente falar da comida em si, a gente tem que deixar claro para os pais de que, independente de tudo, todos eles precisam saber fazer a manobra de desengasgo, né? Inclusive, quando eu vou mandar o material por e-mail da consulta de introdução alimentar, né? Manobra de desengasgue, eu sempre envio um link de um vídeo de um bombeiro
Eu posso até mandar no Telegram esse vídeo, eu não lembro se é de um bombeiro ou se é de uma pediatra. Ela ensinando a manobra de desengasgue. E não é porque o bebê vai engasgar. Eu falo, mãe, o teu filho pode colocar um brinquedo pequeno na boca, né? Ele pode se engasgar com leite, ele pode se engasgar com qualquer coisa. Então, assim, é importante qualquer pessoa que viva perto de um bebezinho que saiba essa manobra. Então, eu vou mandar por e-mail. Eu não uso o tempo da consulta para isso, né? Assim que acabar a live aqui, eu mando lá no meu canal do Telegram. Se você não tá, entra no meu canal NutriKids, tá no meu link da bio. Eu envio esse vídeo para vocês, que é o vídeo que eu envio por e-mail para os meus pacientes. É importante saber, tá? Se você nunca soube, né? Também é importante, é legal saber. Beleza. Depois que a gente, né? Que você disse que vai enviar esse vídeo, é importante você falar sobre os reflexos protetores do bebê. E muitos profissionais desconhecem esses reflexos, né? Porque isso não é falado na faculdade, muitas vezes não é falado na pós-graduação. E eu sou muito humilde em dizer que eu aprendi muito isso com a Aline Padovani, que é a fonoaudióloga, né? Que disseminou o BLW aqui pelo Brasil e pelo mundo também, né? E eu aprendi isso com ela. E é claro que ela explicou de uma forma muito mais teórica, né, com minuciosos detalhes, e eu traduzo isso para os pais de uma forma simples, e é como eu vou traduzir aqui para vocês, né? Existem 3 reflexos protetores. O primeiro deles é o reflexo de Gag, o segundo é a tosse e o terceiro é o vômito. Não necessariamente um vem na ordem do outro, né? Às vezes o bebê vai direto para a tosse, às vezes o bebê vai direto para o vômito, mas é importante que os pais saibam que o corpo do bebê tem reflexos protetores, né? Está sempre ali impedindo que esse bebê engasgue. E o primeiro deles, e o mais falado, é o reflexo de Gag. E quando eu estava fazendo o curso da Aline Padovani, eu ainda era estudante de nutrição, eu estava na 7ª fase, então faz um bom tempo já. Deixa eu ver se o som tá tudo certo aqui. Tá. Faz um bom tempo já. E ela falava assim, porque o bebê, ele vai fazer esse movimento assim, né? Parece que ele tá realmente engasgado, né? Mas é um reflexo. E dura ali entre 2, 3 e pode durar até 10 segundos, mais ou menos, né? Claro que o bebê nunca pode, eu vou até escrever aqui. Bebê nunca comer sozinho. Jamais, em hipótese alguma, né? Sempre tem que ter um adulto junto ali, observando e cuidando, né? Não é simplesmente, já que meu bebê tem autonomia, já que meu bebê come sozinho, eu vou deixar ele comer sozinho. Não, por favor, né? É sempre um adulto olhando, cuidando, tá? E aí, por exemplo, ele tá ali comendo banana, e esse reflexo ele é muito forte nos primeiros meses. Ele tá ali comendo banana, a gente deu a bananinha ali pra ele explorar, e de repente ele faz esse reflexo porque ele colocou um pedação de banana pra dentro da boca, né? E o corpo dele não pode assumir essa responsabilidade de engolir aquela banana inteira. Então, o que o corpo faz para se proteger? Coloca para fora esse alimento, que é o reflexo de Gag. E aí, a teoria é linda, né? Eu já sabia de tudo isso e tal. Quando as minhas sobrinhas foram fazer a introdução alimentar, que faz mais ou menos 5 anos, né? A mais velha já tem 5 anos. Eu fiquei muito assustada vendo o primeiro reflexo, e os meus pais mais ainda, e meu irmão, né, o pai das crianças, e a minha cunhada, a mãe, mais ainda, todo mundo ficou muito assustado. Meu Deus, ela tá engasgando, aquela coisa toda, né, todo mundo. E de repente ela botou pra fora e continuou comendo naturalmente. É uma coisa natural. Quando a gente vê, o bebê já colocou pra fora e tá tudo bem, né? Então eu falo muito assim nas consultas. Confia no bebê, faz sinal da cruz, que daqui a pouco ele vai botar pra fora, né? É mais ou menos assim que eu tento tranquilizar o bebê, que é um reflexo protetor. E mesmo se a gente decide dar amassadinho, o que tá tudo bem,
né, essa questão do reflexo de Gag também acontece, né? Mesmo que dê amassadinho, o bebê também vai ter esse reflexo, porque ele é muito forte. E ele funciona mais ainda quando esse alimento pesa na língua, né? Então é mais difícil o bebê se engasgar com sólido do que com líquido, se tá na textura, corte adequado, né? Aquela coisa. Claro que é mais fácil o bebê se engasgar com uma uva inteira do que com leite, né? Mas se você der, por exemplo, uma bananinha, né? Que a gente sabe que a textura ali tá adequada, beleza. O bebê teve esse reflexo, por quê? Porque aquele pedaço maior do que ele podia engolir acionou peso na língua e fez esse reflexo vir à tona. E aí o bebê coloca pra fora e resolvido o problema. Às vezes, a tosse também funciona, né? Então, assim, às vezes comer um grãozinho de arroz que não digeriu ali, um bebê já maiorzinho, né? Aquela coisa toda, às vezes até a gente, né? Coloca ali um arrozinho no lugar errado, a gente começa a tossir, aquele arroz vai pra longe, resolvido o problema. No bebê isso também é muito forte. E muitas das vezes o vômito também vem para proteger o bebê. Comeu algo além do que podia, né, um tamanho maior, de um jeito diferente que pode trazer riscos, o corpo faz ele vomitar e resolve o problema. Claro que dá para se aprofundar muito mais no assunto, né, mas enfim, saber disso e passar isso aos pais traz segurança, né, de que eles podem confiar no bebê, de que eles podem confiar na natureza do bebê, de que eles podem dar essa liberdade e a autonomia para esse bebê comer sozinho. Então, essa insegurança dos pais, né, só vai ser sanada se você, Nutri, estiver segura para orientar esses pais de que existem todos esses reflexos protetores nesse bebezinho, tá certo? E o mais importante de tudo isso, por mais que você explique tudo isso aos pais, muitos deles têm já na família históricos de pessoas que se engasgaram, não é difícil encontrar. Então, um sobrinho meu engasgou, foi pro hospital, um tio, não sei o que, o bebê da minha sobrinha, não sei o que. E aí, esses traumas que vêm de família não são fáceis de serem superados, né? Então, é onde a gente deve mostrar para eles que tá tudo bem se quiserem dar amassado, de que não é incorreto, de que também é orientado dessa forma. Mas existem alguns alimentos que pode ser que tragam mais segurança para essa família. Por exemplo, o caroço de manga, né? Eu sempre falo assim, a não ser que o bebê seja assim um mega bebê para engolir um caroço de manga inteiro. Então é onde o bebê consegue, como é que eu vou dizer? Consegue explorar a manga, consegue tocar, né? Se sujar todo, consegue coçar a gengivinha com o caroço, que os dentinhos estão ali nascendo, consegue se divertir comendo sozinho, né? Os pais conseguem registrar, tirar fotos, enfim, aquela coisa toda, né, que é o sonho de todos os pais, mesmo os pais ainda estando inseguros para que o bebê coma sozinho todos o resto dos alimentos, né? Então é importante a gente se colocar no lugar da família e não ficar ditando qual é o melhor método de introdução alimentar para aquele bebê. Quem vai escolher é o bebê, né? Porque se colocar na frente dele, ele não mostra interesse em explorar o alimento. Aí de repente a gente dá de colher e ele aceita super bem, né? Por que a gente vai ficar implorando que ele coma sozinho? A gente vai deixar sempre à disposição para ele explorar. A gente sabe que o comer não é só colocar na boca e engolir. A gente sabe que o leite materno ou a fórmula, né, o substituto, é o principal alimento até 1 ano, mas o bebê pode sim, né, começar a comer se ele quiser, se ele se adaptou bem à colher, mas a gente pode sempre deixar do lado, né, ou em algumas refeições o alimento para ser explorado, porque o comer começa com as mãos, né, começa com o cheiro, começa com a visão. Então, ao invés de o bebê sempre ver só o alimento amassado, ele também pode ver o alimento inteiro, tocar, sentir a temperatura do alimento, mesmo que ele não tenha a intenção de ficar levando esses alimentos para a boca, né? Então o bebê escolhe, mas a família precisa estar segura para isso. Por mais que você, Nutri, tenha segurança em orientar isso, se os pais não saírem dali seguros, o que vai acontecer? Eles vão optar pelo que é seguro, porque são eles que vão alimentar aquele bebê todos os dias.
E não tem uma coisa pior do que você ficar angustiado e com aquela sensação de o tempo todo de medo, né, com a adrenalina lá em cima, né, porque ai, meu bebê vai engasgar, olha só, ele colocou tudo aquilo dentro da boca, meu Deus do céu. E aí os pais não conseguem aproveitar o momento da introdução alimentar, que é para ser um momento tranquilo, é para ser um momento prazeroso e tudo mais, né? Então, ao mesmo tempo que a gente traz as informações, que a gente traz essa segurança aos pais, é importante a gente deixar os pais e o bebê escolherem a melhor forma de introduzir esses alimentos, né? Mas o bebê sim, ele tem capacidade. Agora, é importante que você faça um material, tá? Um material com fotos dos cortes dos alimentos adequados. E esse material, né, vai ser um material guia para os pais toda vez que estiver preparando algum alimento, saber como é que vai ofertar o bebê. Então, por exemplo, ali na matéria caiu a live, eu não vi, fiquei aqui falando sozinha, porque o celular tá virado. Meu Deus. Deixa eu desativar os comentários aqui. Nem sei onde é que eu parei, porque eu fiquei aqui falando, não consegui ver. Então eu vou tentar voltar de uns minutinhos atrás, porque eu fiquei aqui falando e nada foi gravado. Vamos continuar então. Eu não sei se foi, né, se estava gravando na hora que eu falei desse material com fotos para enviar aos pais, para quem viesse consultar com você, dos alimentos, né? Onde eu falei que as alunas do método NutriKids tem esse material já pronto, né? Só colocar o nome, o logo, já tá tudo pronto. Mas se você não é aluna do método NutriKids ainda, né, e vai atender um bebezinho amanhã mesmo, você mesma pode fazer esse material, tá? Deixa eu ver se tá tudo certo. Então, o que você vai fazer? O ideal é que você tire as fotos, né? O material que eu fiz lá no método, as fotos fui eu que tirei. Agora, se você for usar fotos de outras profissionais, você referencia, né? Talvez até peça autorização para isso, tá? Que a gente não pode ficar usando a foto dos outros à torta e à direita, que a gente sabe que isso dá trabalho. Por exemplo, quando eu tirei as fotos, né, do meu e-book que eu mando na consulta de IA, eu passei uma manhã toda fazendo os cortes, tirando as fotos, depois editando, montando o e-book. Então isso dá trabalho, a gente não pode pegar e ficar usando a foto dos outros assim, tá? Então, se você ainda não tem, faça. Não adianta só escrever, tem que ter fotos para os pais se sentirem seguros e saberem como apresentar esses alimentos sem medo de engasgo. Aí foi onde eu falei, por exemplo, que fique claro que a uva não é cortada na horizontal, né? Que eu vou fazer aqui um xizinho, é cortada na vertical, tá? Então tudo isso tem que deixar claro nesse e-book com fotos. E frisar isso nas consultas, tá? E os alimentos que podem engasgar também é importante ter nesse e-book, né? Então, por exemplo, pipoca, amendoim, né? Queijos pegajosos, uvas, maçã, pera, enfim, né? Listar os alimentos que podem engasgar, deixar claro com fotos. Eu acho que não tem coisa mais rápida de se associar do que foto, né? Para que esses pais saibam que apesar de todos os reflexos protetores, né, precisa ser seguido um corte ideal, uma textura ideal, aquela textura bem mole. Uma cenoura dura vai engasgar, a cenoura tem que estar bem cozida, né? A gente tem que conseguir amassar com a nossa língua, por exemplo, né? E quais são os alimentos que podem engasgar para esses pais saberem, bom, então se esses podem engasgar, não vou dar de jeito nenhum. Isso vai trazendo segurança aos pais e vai trazendo segurança também para você, Nutri, atender um bebezinho, né? Porque se você tem um material ali pronto, você já sabe, né, como guiar a tua consulta, tá? Então, é super importante esse assunto. Eu acho que eu nunca abordei algo nesse sentido aqui, mas que é super constante essa dúvida nas consultas, tá bom? Eu vou virar aqui a câmera para ver. Opa! Vocês acabaram de ver meu pé. Eu vou
vou tirar aqui para colocar os comentários. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre o assunto. Se quer tirar alguma dúvida, para que a gente possa aproveitar esse momento, esse espaço para conversar. Vocês costumam atender pacientinhos de introdução alimentar? Essa demanda de eu tenho medo de engasgos é comum por aí? Como é que funciona? Uma vez eu atendi uma família que a mãe queria muito BLW, né? Ela me chamou pra isso, né? Porque ela via meus posts, ela via que eu gostava desse método, aquela coisa toda, ela me chamou pra isso, que ela queria o BLW. E aí, aconteceu na família dela, um episódio de engasgo no irmãozinho dela, quando eles eram pequenos. E esse irmão ficou internado e ele chegou a óbito, né? Por causa desse engasgo. Foi uma situação, assim, muito chocante para a família. E por mais que eu tivesse explicado, né, todos esses reflexos protetores, por mais que eu tivesse mostrado as fotos dos cortes ideais e tudo mais, é óbvio, né, que esse trauma ia persistir, que ela não ia conseguir, enfim, a não ser que tivesse ali um processo todo de talvez de uma psicóloga mostrando, né, que cada situação é diferente uma da outra, mas isso fica bem presente, né, na memória da mãe, enfim, e por isso que eu falo assim, é individualizar, né, cada família escolhe um método que está mais confiante para isso, né. Já teve um caso também de um bombeiro que ele só atendia, né, basicamente assim, a maior demanda dele, né, no trabalho eram crianças engasgadas, né, e aí ele não queria de jeito nenhum, né, por mais que ele soubesse desengasgar essas crianças, enfim, que soubesse desengasgar o bebê dele, ele não queria de jeito nenhum, né. Aí já me perguntaram, algum paciente seu já engasgou na introdução alimentar? E é muito importante falar aqui que já engasgou, já chegou aí no hospital, porém, foi um caso de uma paciente que, aqui eu falei da uva, né? Não é que ela quis dar a uva ou que ela fez o corte inadequado da uva, nada disso. Ela estava comendo a uva, a bebê demonstrou interesse pela uva e ela pensou, vou dar uma uva para ela chupar. E nisso, ela colocou assim na boca da bebezinha a uva para ela chupar e a bebezinha fez zup e aspirou a uva, né? Tipo, colocou para dentro e engoliu. E a uva, obviamente, né, ela fica aqui paradinha, né, impedindo que o ar passe, enfim, é onde há o engasgo. A sorte dela, né, e eu acredito que é sorte mesmo, é que o marido era médico. E mais sorte ainda é que ele estava em casa, porque raramente ele está em casa, né, ele trabalha muito. Então tudo se procedeu de uma forma que deu tudo certo. Ele fez ali a manobra de desengasgue, conseguiu tirar a uva, né, da gargantinha da bebê e deu tudo certo. Então esse foi o único caso de paciente que engasgou. Por quê? Porque, né, acabou arriscando, né, colocando ali à disposição um alimento que tem perigo de engasgo. Então por isso que quando a gente faz o material, a gente tem que colocar os alimentos que podem engasgar. A Tami colocou, estou com o primeiro paciente para sábado. Parabéns, Tami! A Tami é aluna do método. Que seja uma ótima consulta. Qualquer coisa é só chamar lá no Telegram, a gente te ajuda. No Facebook, tá bom? Você não estará sozinha nessa. Que você faça uma ótima consulta. A primeira consulta é sempre um frio na barriga. Eu lembro muito bem, até hoje, da minha primeira. Eu me preparei muito no início, né? Já pedi a carteirinha do bebê, já avaliei o bebê antes da consulta para saber se estava com baixo peso, se não estava, aquela coisa toda, né? Preparei todo o material, revisei, olhei e ainda assim a consulta fluiu muito bem, mas no final da consulta eu ainda estava muito nervosa. É normal, Tami, esse nervosismo é normal. Lembra que no primeiro dia de escola a gente fica muito nervosa, né? Porque a gente não conhece ninguém, vai ser tudo muito novo, escola nova, professora nova, amigos novos.
Já pedi a carteirinha também. Porque eu indico isso lá no método, né? Assim, você vai atender um bebezinho, por exemplo, né, de introdução alimentar, que é o tema da live de hoje. Você tá com medo, né, tá insegura, já pede fotos da caderneta, já vai avaliando esse bebê, já coloca ele lá no antro, na curvinha, né, já deixa ele ali, você já sabe como é que tá o ganho de peso dele, o crescimento, já envia um questionário para consulta, quem sabe, né, para saber como é que foi, se foi leite materno, se foi fórmula, qual fórmula, né, você já vai dar uma lida ali na fórmula que o bebê tá tomando. Aí você chega lá, só orienta a introdução alimentar. Espero que dê tudo certo, Tami, né, que você tenha uma ótima consulta. E é claro, com a prática você vai melhorando sempre o seu atendimento, vai cada vez ficando mais tranquila, né, vai deixando com a sua carinha. E você vai vendo como que vai fluindo melhor para você e para os pacientes, tá bom? Então fica tranquila que vai dar tudo certo. Fica tranquila não dá, né? Mas vai dar tudo certo. Então tá bom, gente. O que eu tinha para essa live, para compartilhar com vocês hoje era isso. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se mune de conhecimento, quanto mais a gente tem, e não só conhecimento, mais prática, né? A gente se enche de conhecimento, mas a gente precisa aplicar na prática esse conhecimento, repassar, né, tudo que você aprendeu nessa live para os pais de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Você vai se sentindo mais segura para isso e os pais vão saindo da sua consulta seguros também para aplicar aquilo que você está ensinando. E não tem preço que pague pais seguros na introdução alimentar de um bebê, né? Os pais, muitas das vezes, e isso era uma objeção minha, eu achava que eu, em algum momento da minha carreira, eu ia parar de receber bebês, porque como a cidade é teoricamente pequena, né, e eu entregava o material completo para todo mundo que eu recebia no consultório, tanto impresso quanto por e-mail, com todas essas fotos e tudo mais, eu achava que em algum momento eu ia parar de ter pacientes, porque muita gente se conhece, né, iam começar a repassar meus materiais e de repente todo mundo tinha os materiais e estava todo mundo orientado, não iam passar em consulta. E muito pelo contrário, né? Quanto mais eu recebia bebês, mais eu recebia indicações dessas pessoas que passavam em consulta comigo, e não era por conta dos materiais. Claro que eles são assim essenciais, os pais precisam sair dali com orientação, com passo a passo para iniciar essa introdução alimentar, né? Seguros. Só que eles estão ali porque eles querem essa segurança que a gente, né, que nós profissionais passamos no momento da consulta, né, que eles saiam dali assim, empoderados, né, que é a palavra da moda, né, de que eles podem sozinhos alimentar o bebê deles, de que tá tudo certo, que o bebê tá seguro, que eles estão seguros, que eles sabem como cortar, que eles sabem o que ofertar. E é para isso que eles vão na consulta, né? Então já recebi assim indicação de atendi uma mãe de um bebezinho, recebi indicação da melhor amiga dessa mãe, né? Que com certeza deve ter acessado o material, né? Deve ter visitado a mãe no dia seguinte da introdução alimentar, visto a pastinha, né? Com todas as dicas, olhado as fotos que eu mando e tudo mais, e mesmo assim ela veio em consulta. Por quê? Porque eu, Andréia, sou segura para orientar na introdução alimentar e eu passo essa segurança aos pais e os pais vêm em busca dessa segurança. Então, é importantíssimo buscar isso para os nossos atendimentos, né? É onde eu falo assim, que não importa que balança pediátrica você tem ou se você tem balança pediátrica, não importa se você tem o melhor notebook do mundo, não importa se você tem... enfim, qualquer outro, o melhor jaleco colorido, mais lindo, mais caro, do melhor tecido, não é isso que os pais buscam. Os pais buscam a segurança que você transmite na sua consulta. Então você precisa buscar essa segurança para você, para transmitir essa segurança para os pais. E essa segurança só vem se você vai atrás de conhecimento, né? Então é isso que nós temos que constantemente estar buscando para a nossa carreira. Pensando em falar sobre a amamentação, volta ao trabalho na consulta. Ótimo, a gente pode sim unir, né? Quando a gente recebe ali bebezinho de introdução alimentar, a gente sabe que a mãe tá ali amamentando e que talvez vá deixar o filho em algum espaço ou com alguém, né? A gente também pode orientar sim
sobre amamentação e volta ao trabalho, como armazenar esse leite materno. A gente pode mostrar para ela que ela pode continuar dando leite, não precisa dar um substituto, né? Ela já pode ir fazendo estoques de leite materno. Isso é bem importante, Tami. Ainda bem que você já tem tudo pronto, né? Só vai lá no método NutriKids, baixa tudo, deixa com a tua carinha e entrega pra mãe. Vai confiante. Então tá bom, gente. Muito obrigada pra quem esteve aqui comigo. Porque ele vai pra creche. Perfeito, é isso aí. Depois eu vou editar essa live que ficou aqui picada, né? E a gente sobe no YouTube pra assistirem de forma completa. Tá certo? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!